Beto me pergunta assim, o inferno existe, Bianca? O inferno é aqui, tá? O inferno é aqui, nós já estamos passando por grandes provações dentro do inferno. Nós já estamos passando por grandes provações dentro do inferno. Eu entrei no final do seu pronunciamento, mandei minhas perguntas na T, a senhora viu, mas não respondeu, eu vou enviar novamente. Envia novamente, Maria. Envia novamente hoje agora, tá? Daqui a pouco eu já vou começar a responder todo mundo. Eu finalizando a live eu já vou começar a iniciar, tá? Tem umas 10 pessoas só para ser respondido. Se alguém não foi respondido da semana passada, gente, das perguntas objetivas, envia lá, tá? Quem tá esperando consulta completa, aguarda na fila, tá, gente? Principalmente consulta de promoção, que participou, tá? Entrou bastante gente, então assim, eu não sou uma máquina, tá? Eu sou uma médium, eu não tenho superpoderes. Então assim, tem gente que acha que eu tenho superpoderes, eu não tenho superpoderes. Tá? Eu sou humano igual todo mundo. Eu tenho um dom e esse dom é o dom da clarividência. Eu sou médium, eu sou mãe de santo, junto à minha casa de Maria Padilha. Então, gente, por favor, vamos buscar um pouco mais de estudo espiritual, porque tem hora que vocês acham que a gente é as meninas superpoderosas, sabe? Não é assim. Tem notícia boa? Tem sim, Norma. Tem muita coisa boa, principalmente em questão de cura, tá? Vários cânceres, vai ter cura. Como eu falei o ano passado, tá? Muito câncer ia ser encontrado a cura. E outra coisa que eu vou falar para vocês também, tá, gente? É a questão de transplante de órgão, tá? A fila em questão a transplante de órgão. A ciência, ela vai conseguir elaborar, tá? Criar alguns órgãos artificial como robôs, tá? Que vai ser usado como órgãos, tá? Normalmente como rim, pulmão, coração, tá? A ciência vai avançar de uma forma tão grande, tão milagrosa, tão extensa, tá? Em questão a transplante de órgãos, tá? E eu vou falar para vocês uma coisa. O espiritual me mostrou, eu estava fazendo uma oração, eu faço a oração do sangue de Jesus. Tá? A oração do sangue de Jesus, gente, foi uma oração que eu aprendi com uma senhora benzedeira que ela já partiu. Eu sempre fui uma criança muito imperativa. Eu, com 11 anos de casa, eu fugia, eu sumia, eu matava aula de escola. Gente, eu dei trabalho. Eu dei trabalho, eu dei serviço, eu dei reunião, tá? Eu dei psicólogo, eu dei trabalho para macumbeiros, tá? Dei trabalho mesmo na minha vida até eu me encontrar comigo. Eu precisava me encontrar. Então, às vezes você está dando trabalho na tua vida, tá? Continua. Continua, porque uma hora você vai encontrar a porta certa, tá? Uma hora você vai encontrar a porta certa da tua vida. Eu dei muito trabalho na minha vida, tá? E eu saía, eu fugia. E eu gostava dessas coisas. Eu sempre gostei desde pequeno, tá? Desde pequenininha. Eu via meu pai trabalhar desde os 3 aninhos, eu lembro, gente. O que eu lembro é dos 3 em diante, tá? O que eu não lembro já existia. Então, assim, eu com 3 aninhos, eu lembro que meu pai colocava a mão na minha cabeça e eu já tinha a presença, a acoplação de uma entidade espiritual na minha vida que se chamava Joaquinzinho. E eu brincava com ele, eu já contei muito isso para vocês, inclusive em alguns podcasts, tá? Foi o primeiro contato espiritual que eu tive, foi com o Joaquinzinho, foi uma criança, foi um eren. Gente, sumiu da minha cabeça. Sumiu, assim, da minha cabeça que eu tava falando. Simplesmente sumiu da minha cabeça. Põe aqui nos comentários para me lembrar, gente. Não sei se não era para me contar, mas simplesmente sumiu da minha cabeça o que eu ia falar pra vocês. Tá linda, obrigada. Gente, o que eu tava falando? Talvez não seja para falar dele, talvez não seja. Ah, tô falando da oração do sangue de Jesus, gente. Eu aprendi. Nossa, talvez não seja para falar dela, né? Da benzedeira. Ui, me calei. Passou. Né? Quando eu era pequeno eu fugia, eu fui uma vez me benzer na casa dessa mulher, ela me ensinou a oração do sangue de Jesus. Eu faço muita oração do sangue de Jesus. E eu fazendo a oração do sangue de Jesus, agora eu lembrei, gente. Eu tive uma visão muito grande, tá?
referente a leucemias. Vai ser encontrada a cura da leucemia, vai ser encontrado uma grande célula, alguma coisa ligada à célula, tá? Que vai ser a cura da leucemia, e a cura da leucemia mais alta que tem. Então, assim, vai ser um grande milagre que vai vir ainda esse ano, descoberto pela ciência, tá? A ciência avançando muito, cada vez mais. Então tem notícia boa sim que a espiritualidade está trazendo, porque o espiritual ele vai, tá, com o que é ruim, é desencarne coletivo, tem energia tensa, tem aquela energia que pesa, sabe? Tem algumas coisas que acontecem, que eu não sei se vocês lembram quando aconteceu, por exemplo, o desencarne da Marília Mendonça. O dia não pesa, parece que tudo acaba, né, naquela hora, naquele dia, né? É a energia, é a questão da situação, tá? Então, a energia, a questão da situação que dá aquele peso, aquele choque, aquele momento, tá? Então, assim, tem as varreduras que vai acontecer, que são os desastres que vão acontecer, e não são desastres comuns, tá? São alguns desastres que não são comuns, que vão viralizar, que nem eu tô falando muito sobre um desastre com um navio, então vem tendo muito, tá? Vários livramentos, já teve acidentes, alguns acidentes que não aconteceram, tragédias grandes, mas teve aquela balsa que eu falei que ia ter um acidente de balsa, teve aquela balsa na Amazônia que teve um acidente, inclusive tem gente desaparecida ainda, e eu falava sobre um acidente de balsa, vinha falando muito sobre um acidente de balsa. Então a espiritualidade, ela traz sempre o recado, tá? A gente que tenta buscar trabalhar de alguma forma para tentar ver de qual forma melhor o espiritual ele quer falar, que nem o Lula, tá? Vamos falar um pouco da energia, né, do Lula, que ela tá sempre presente, a gente vamos falar muito dele agora, porque é ano de eleição, é ano dele se reeleger de novo, né, de buscar a reeleição, e o que muitos dizem nas campanhas e nas pesquisas é que ele vai ser reeleito, né? Espiritualmente, tá? Sempre traz o que para ele? Infelizmente, um fim de ciclo. Tá? Isso já não está vindo de ontem. O fim de ciclo do Lula já está pairado em cima dele como uma nuvem tempestativa. Muito tempo. O espiritual do Lula está muito oco em questão à proteção. A qualquer momento, tá? O Lula ele pode sofrer um afundamento, um abafamento muito grande de energia. Então ele vai receber uma descarga a qualquer momento. Muita gente contra ele e muita coisa vindo à tona, tá? Então agora, na época de eleição, a Janja precisa se cuidar, porque a Janja, ela vai vir papéis que vão levá-la, tá, à justiça, e eu vejo a Janja tendo problema até mesmo com uma prisão. Tá? Agora, na época de eleição, vai haver uma reviravolta muito grande na vida do Lula com a Janja. E eu vejo muita briga, muita discussão entre eles na vida pessoal. Na vida pessoal, eles não estão sentando mais na mesma mesa para comer. O espiritual fala dessa forma, que eles não sentam mais na mesma mesa para comer. O Lula com a Janja já não tem mais um diálogo saudável no dia a dia como uma relação. Nessa relação do Lula com a Janja, um grande corte, tá? Vai haver, e eu vou dizer a vocês, a Janja vai trazer uma grande traição do Lula à tona sobre o país. A Janja ainda vai se voltar contra o Lula, tá? E ela vai revelar uma grande traição do Lula vindo à tona no país. Vai ser chocante. É um segredo revelado pela boca da Janja. Então, você viu, gente, eu não sei se vocês viram aquele vídeo que o Lula tá falando no palanque, ele fala sobre o nome da mãe. Eu vou com a Marisa, ainda ele fala Jamanta, a turma criou um meme sobre isso, né? Essas discussões, tá? Isso que ele soltou em meio ao público, tá? Ele fala muito sobre a Marisa no relacionamento dele com a Janja.
o espiritual fala. É que nós videntes, tá? A gente fala muito o mais forte. A gente não busca falar todo o jogo, mas agora falando mais assim, aprofundando mais para vocês entenderem muito, o Lula, lá na casinha dele, vamos pôr lá na casa dele, que não é de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas vamos fazer de conta que é, tá? Ele lá na casa dele vivendo o casamento dele com a Janja, tá? Lá dentro, o que acontece, o que a espiritualidade fala, como é a vida dele pessoal lá dentro nessa energia. Ele relembra muito da Marisa. Ele põe muito o nome da Marisa no dia a dia dele. A Marisa acompanha ele como um encosto dia a dia. O Lula, ele sempre teve problema com álcool, ele sempre trouxe o vício com álcool junto com ele. Tá? Ah, mas ele não é viciado, ele nunca apareceu bêbado, mas ele toma, ele bebe e ali tem um vício, ali tem um encosto que está do lado dele todos os dias. Esse encosto dá força, queira ou não, dá força. Às vezes alguns encostos, tá? De tanto preencher esse da nossa energia vital, ele acaba se acoplando e acaba trazendo a força dele, tá? E acaba fluindo. A força dele flui, tá? O Lula, ele não chegou na onde ele chegou à toa. Ele tem sim uma influência espiritual muito grande. Tá? De poder, ele tem uma influência espiritual muito grande de líder, tá? E tudo o que aconteceu na vida dele, nada foi por acaso. Então, o que ele está vivendo dentro da casa dele com a Janja está vivendo num verdadeiro inferno. A Janja está vivendo num verdadeiro inferno, tá? E a hora que estourar essa separação, que estourar isso daí, ela vai trazer à tona, tá? Muito feijão cozido, muito angu que tem nesse caroço, tá? Muito caroço que tem nesse angu, ela vai mostrar, ela vai aparecer. A Janja pode se tornar a pior inimiga do Lula. Vocês podem escrever isso.